volta para a segunda videoaula de matemática. Correção 133 até 139, as atividades finais. Página 133, você aprendeu que uma fração tem numerador e denominador. Escreva nas frações a seguir sobre qual deles a afirmativa se refere. A. Representa em quantas partes o inteiro foi dividido? Denominador. B. Representa quantas partes consideramos do inteiro? Numerador. 2. Represente as figuras com frações e escreva como podemos ler cada uma delas. Letra A, 2/7. Então, 2, né? No numerador, 7 no denominador, 2/7. AB, 2/3. Já estou falando a fração e dizendo como que vocês vão escrevê-las. C, 1/4. D, 2/9. 3, pinte as figuras de acordo com as frações. A primeira, 2/3, vocês pintaram duas partes. A segunda, 1/4, uma parte. 2/4, duas partes. E 1/3, uma parte. 4, indique a fração correspondente a cada ponto indicado com aquele ponto verde. B, o ponto verde, 1/4. Na letra C, 1/2. 1 numerador e 2 embaixo no denominador. Na letra D, 1/5 e depois 4/5. 5, em quais figuras a parte pintada não pode ser representada pela fração 1/2? Marque um X e justifique. Marcaram letra B e a letra C, porque as partes pintadas nelas não representam a metade, né? Vocês podem observar que elas estão divididas incorretamente. Na número 6 da página 135, que fração representa a fatia de queijo abaixo, assumindo que o queijo inteiro é perfeitamente redondo? Justifique sua resposta. A fração 1/4. Por quê? 1/4, né? Se você parar e pensar, né? Se juntarmos 4 pedaços de queijo igual a esse, teremos um queijo redondo. Perfeito, né? 7. Quais das frutas abaixo têm a mesma quantidade? Justifique. As frutas abaixo seriam os abacates e as laranjas. Por quê? Elas possuem a mesma quantidade. Se vocês verificarem, 3 abacates, 3 laranjas. Já o figo não. O figo, a fração que representa o figo aqui seria 3 figos e meio. Então, seriam 3 figos e mais a metade de outro figo. Então, a resposta seria as duas frutas, laranjas e o abacate. Página 136, número 8. Nina adora brincar com suas bonecas. Sua avó costurou uma coleção de vestido para Nina vesti-la. Veja. A. Quantos vestidos a avó fez para as bonecas de Nina? 12 vestidos. B. Se Nina separar metade dos 12 vestidos para cada boneca, quanto vestido ficarão para cada uma? Explique como pensou. Cada boneca vai receber 6 vestidos. Por quê? 6 é metade de 12, ok? C. Que fração da coleção de vestidos esses 6 vestidos representam? 6/12. D. Se Nina tivesse 3 bonecas e quisesse repartir os 12 vestidos igualmente entre elas, quantos vestidos deixaria para cada uma? Só pegar 12 e dividir por 3, vocês vão encontrar 4. Qual fração representaria o número de vestidos de cada boneca nesse caso? 4/12. Página 137, número 9. Utilizando somente moedas, como podemos representar R$1? A gente pode representar 2 moedas de 50, 4 moedas de 25, 10 moedas de 10 centavos, 20 moedas de 5 centavos e 100 moedas de 1 centavo. 10. Relacione as frações do quadro com as moedas. Considere o real como unidade. 1/4 ligo com 25 centavos. 1/2 com 50 centavos. 1 centésimo com 1 centavo e 1/10 com 10 centavos. 11. Pinte os quadradinhos de acordo com os números decimais e escreva ao lado de cada número decimal a fração decimal correspondente. A primeira, vou pintar 2 partes e a fração 2/10. A segunda, pintei 8 partes e a fração 8/10. 12. Observe a figura e leia as questões e responda. A. Quantos graus mede um ângulo percorrido pelo ponteiro dos minutos de um relógio quando ele gira do número 3 até o número 6? 90 graus. B. Como se chama esse ângulo? Ângulo reto.
C. Com qual fração podemos relacionar o ângulo reto? 1/4. D. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa no relógio, ele dá um giro de quantos graus? 360 graus. E meia volta, 180 graus. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Terço, sexto e nonos, né? São frações cujos denominadores, né, são 3, 6 ou 9. Quintos e décimos, denominadores são 5 ou 10. Meios, quarto e oitavos, denominadores são 2, 4 ou 8. Frações decimais, 1/10, 1/100 e 1/1000. Aqui é onde tem a reta, frações na reta numerada. E embaixo, no catavento, ângulos e giros. Agora nós vamos para o nosso lançamento, que é o capítulo 8. O nosso lançamento, né, vai ser da página 140 até 143 e depois da 146 até 151. Explorando o espaço e fazendo medições. A que filme a turma do Eleva está assistindo? O que você acha que os personagens desse filme estão fazendo? Por que você acha que eles estão usando o mapa? Você já usou o mapa para se localizar? Depois vamos conversar melhor a respeito dessa imagem. Vamos lá na página 142, vamos falar sobre paralelas e perpendiculares. Observe o desenho a seguir, na letra A. 1. O que acontecerá com as linhas do desenho A se as prolongarmos no sentido indicados pela seta? Ou seja, se você prolongar, aumentar, né? O que vai acontecer? Elas nunca irão se encontrar, ok? E além disso, a distância delas vai ser a mesma. Na número 2, o que acontecerá com as linhas do desenho B se elas também forem prolongadas no sentido indicado pela seta? Aqui elas vão se encontrar, diferente da figura da letra A, das retas da letra A. 3. Volte ao desenho B e discuta com seu colega. Qual será o ângulo formado pelas duas linhas? Observe aí, dá continuidade nessas duas linhas, vai formar um ângulo que nós aprendemos no capítulo anterior. Página 143, 4. Observe os objetos e o ambiente ao seu redor. Complete os quadros a seguir representando, através de desenho, os exemplos que você encontrou. Ou seja, vocês vão observar, né, o ambiente e os objetos que os cercam. E vão indicar as linhas paralelas e perpendiculares, tá? E vocês vão desenhar aqui, por exemplo, exemplos de paralelas, vocês vão colocar. Exemplos de perpendiculares, vocês vão colocar aqui, tá? Paralelas são aquelas linhas que não se cruzam. Perpendiculares são as linhas que se cruzam. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Na página 144 e 145 nós não iremos fazer. Vamos para a página 146. 5. Observe o mapa a seguir. Ele mostra o centro da cidade do Rio de Janeiro. A. Encontre duas ruas ou avenidas que sejam paralelas. Paralelas, elas não se cruzam entre si. E pinte essas ruas de azul. Depois escreva o nome delas abaixo. Então, primeiro vocês vão observar, vão pintar de azul e depois vão escrever. Aqui a gente tem como exemplo, ó, Avenida República do Paraguai e Avenida Rio Branco, Rua México com a Avenida Graça Aranha, Rua do Rosário com a Rua do Ouvidor. Então, essas seriam exemplos de paralela, elas não se cruzam. Na letra B, encontre duas ruas ou avenidas que sejam perpendiculares. Essas elas vão se encontrar, tá? Entre si, se encontrar e às vezes até se cruzam, né? E pinte essas ruas de vermelho, depois escreva o nome delas. Aqui, ó, tem como exemplo Avenida República do Chile com a Avenida República do Paraguai. Avenida Almirante Barroso com a Avenida Presidente Antônio Carlos. Rua Evaristo da Veiga com a Rua do México. Então, são exemplos também dessas retas, dessas ruas perpendiculares. Na página 147, ruas transversais e interseções. Observe o mapa da cidade de Belo Horizonte a seguir e use seu caderno para registrar suas respostas. A rua destacada em vermelho é transversal às ruas em verde, ou seja,
As ruas de vermelho aqui são chamadas de ruas transversais. Os pontos amarelos indicam pontos de interseção, ou seja, aonde elas se encontram, tá? O encontro entre duas ruas. Essa letra A, B, C e D vocês vão responder no caderno. Identifique no mapa. A. Outras duas regiões que contenham ruas cortadas por uma transversal. Aqui a gente pode ver Rua Venezuela, Rua Principal. 3 pontos de interseção entre ruas. Aqui há várias possibilidades. Vocês vão observar as ruas, né, que se encontram. E vocês vão marcar com um pontinho, mostrando que ali é um ponto de interseção. 2 ruas paralelas. Paralelas são ruas que não se cruzam, né? Ficam uma aqui, outra aqui, ou então pode ser, né, na vertical, mas elas não se cruzam. Aqui a gente tem, ó, Rua Congonhas, Cristina e São João Evangelistas. As ruas que são cortadas também pela Avenida Bento Simão, que aqui não aparece o nome, mas existem ruas aqui, tá ok? D, 2 ruas perpendiculares que se cruzam. Tem várias respostas possíveis aqui, ó, Avenida Bento Simão e qualquer uma das ruas que forem cortadas por ela. Sistematizando, dizemos que 2 retas são transversais quando elas se cruzam sem necessariamente formar um ângulo de 90 graus entre si. Vamos marcar essa frase aí com marca-texto. Na página 148, localização e deslocamento. Número 1, discuta com seu colega como vocês poderiam descrever a localização da escola. Lembre-se de usar ruas e lugares próximos como referência. A letra A e letra B é uma resposta pessoal. Letra A, no espaço a seguir, descreva a localização da sua escola. Vocês vão escrever aqui a localização. E letra B, desenhe no espaço a seguir um mapa do bairro onde fica a sua escola. Vocês vão fazer um mapa onde fica a sua escola, algumas ruas mais próximas, tá? 149, nós vamos falar sobre direção e sentido. Não entendo muito bem a diferença entre direção e sentido. Vamos ajudar a Duda? Discuta com seu colega o significado dessas palavras. Bom, a direção, ela indica o caminho que será percorrido, tá? E o sentido indica como este caminho será percorrido. Então, aqui o exercício, ó, número 2. A partir da discussão feita no item anterior, escolha a coluna mais adequada para as palavras a seguir. Direção. Direção, né, como eu falei, indica o caminho que será percorrido. Então, horizontal, vertical, diagonal. E o sentido indica como este caminho será percorrido. Então, para a direita, para trás, para a esquerda. Então, vocês vão colocar essas palavrinhas, tá, na coluna referente à direção e na coluna referente ao sentido. Página 150, número 3, observe o mapa a seguir da cidade de Belo Horizonte e responda as perguntas abaixo. O que indicam as setas assinaladas nas ruas? Indicam mão e contramão, né? Ou então sentido obrigatório de circulação dos carros. Eles só podem ir naquele sentido. B, escreva os nomes de 3 ruas paralelas, ou seja, que não se cruzam. Essas ruas têm a mesma direção, pois são paralelas. Então, vocês vão olhar aqui, ó. Um exemplo aqui que eu tenho, Rua Congonhas, Rua São Domingos do Prata e Rua São Romão. Se nessas ruas a circulação obrigatória dos carros tem o mesmo sentido, vamos lá. Para que as duas ruas tenham o mesmo sentido, é necessário que sejam paralelas e que as setas apontem para o mesmo lugar. Então, vocês vão ver isso. D, encontre 2 ruas que tenham a mesma direção e sentidos opostos, tá? Aqui, por exemplo, Rua Viçosa e Rua Padre Severino pode ser um exemplo dessas. Vocês podem encontrar aqui no mapa. Página 151, 4. Volte ao mapa que você desenhou contendo a localização de sua escola. Complete seu desenho colocando setinhas para indicar o sentido de circulação dos carros em cada uma das ruas que você desenhou. Então, vocês vão fazer esse desenho e depois eu quero ver. 1, né, lá não é lógico. Classifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. 2 paralelas não possuem a mesma direção?
Lembra, direção é o caminho que será percorrido, verdadeiro ou falso? B, ruas que têm sentido oposto de circulação possuem a mesma direção? Vamos lembrar, sentido indica como este caminho será percorrido, verdadeiro ou falso? C, ruas que têm o mesmo sentido de circulação não têm a mesma direção, verdadeiro ou falso? Então, vocês vão marcar também a letra D, E e F, ok? Qualquer dúvida, tiraremos na live. Aguardo vocês na próxima videoaula, tá bom? Um beijo e um abraço, fiquem com Deus.